dia a todos. Hoje temos aqui em cima mais pessoas do que é habitual. Em primeiro lugar, queremos desejar a todos as boas-vindas à Igreja de Aveiro. Como já perceberam, hoje estamos aqui num formato de lição novo e num formato que nós vamos fazer a recapitulação da última lição do trimestre e, portanto, vamos fazer um resumo do que andámos a estudar ao longo destes 3 meses. Estou aqui com vários irmãos e irmãs e antes, para darmos início à nossa lição, vamos apenas rapidamente fazer uma breve oração, mesmo assim sentados. Vou pedir que fechemos os olhos e vamos orar. Poderoso Deus, grandioso Rei, neste momento, Senhor, estamos aqui em adoração a Ti e vimos aqui especificamente, Senhor, suplicar a Tua bênção sobre o resumo e a recapitulação do estudo que fizemos da Tua Palavra ao longo destes 3 meses, Senhor. Te suplicamos a descida do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós que aqui está neste recinto e sobre todos aqueles que se encontram nas Tuas igrejas em todo o planeta. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Amém. Muito bem. Quero apenas fazer um reparo que, devido ao facto de ser 13º sábado, a hora é apertada e, portanto, infelizmente, desta vez, nós não vamos poder abrir as participações à restante igreja, infelizmente por uma questão de horário. E para começarmos, estamos então a recapitular este trimestre do amor e da lei e vimos então a lição número 3, a última, não é? O amor é o cumprimento da lei. Eugênio, é interessante porque o dia de sábado começou com o autor a falar de uma situação um pouco irónica numa reunião de conselho de uma igreja, não foi? E o que é bem comum nos nossos dias de hoje. E o que é que ele disse? É fácil, acho que estou aqui com os dirigentes da igreja, é fácil lidar com um membro não problemático. Difícil lidar com um membro problemático. A lição começa com esse desafio e imagina, Rui, o verso para memorizar começa a dizer que nos amemos uns aos outros e o amor é o cumprimento da lei. E traz uma situação prática. Eu creio que nós já, talvez aqui acho que é mais suave, não sei, mas nos conselhos de onde nós viemos, situações como essa, nós já verificamos, já vivenciamos e não é muito fácil. Mas o que ia começar com a nossa lição? Falamos do grande conflito. E no final de todas as 12 lições, e essa 13ª lição, o que estará em causa no grande conflito é o caráter de Deus. E nós aprendemos ao longo das lições da escola sabatina de que a essência do caráter de Deus é o amor. Ninguém que diz amar a Deus e não amar o próximo, ou seja, ama a Deus, mas não ama o próximo, como nós já aprendemos na lição da semana passada, é mentiroso, dizia a lição. Então, Rui, essa semana começou com esse caso que fez referência e um dos irmãos do conselho diz: nós não podemos resolver essa situação de ânimo leve. Temos que ser duro. E o pastor pergunta, o que Deus e a lei de Deus poderiam usar nesse caso? Claramente que nós vimos que o que nós vimos na introdução da lição é a palavra simples, compaixão. E a lição comentou muito bem que a compaixão necessita ser um tema central quando a gente fala sobre a lei e sobre o amor, o próximo, para cumprirmos a lei do amor que Deus nos recomendou. É interessante, não é? Porque este irmão, na reunião de conselho, o autor pôs aqui a frase inteira dele, ele diz assim: não podemos tomar decisões com base na compaixão. E fez esta afirmação. E o pastor que estava a presidir aquela reunião deve ter passado um frio pela espinha a pensar que tipo de personalidade e de fé que é deste meu irmão aqui desta igreja. Não é? E depois tem uma frase muito interessante que eu sublinhei, que diz que tu disseste: a compaixão certamente necessita de ser central no modo como lidamos com as pessoas, e depois tem uma vírgula, e diz assim: especialmente pessoas que erram. Não é? Porque quando tudo está bem, mas quando alguém falha, é aí que se vê quem é que tem compaixão e quem é que não tem, não é? E a lição de sábado, apenas para terminar esta parte, Eugênio, fala aqui de uma questão no terceiro parágrafo de nós temos que ter aqui um cuidado entre a lei e o amor, não é? Temos que ter aqui um cuidado nesta conexão. Que cuidado é este? O amor não está separado da lei, diz a nossa lição. Não existe uma dicotomia entre lei e amor.
Porque quem cumpre a lei, no caso, de fato está a materializar o amor. Porque nós entendemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, de que quando guardamos os mandamentos de Deus, estamos a cumprir duas coisas fundamentais. Estamos a demonstrar nosso amor por Deus, de todo o nosso coração, e estamos a demonstrar nosso amor pelo próximo, como a nós mesmos. Isso é que é o ponto interessante na prática, que é um pouquinho difícil. E a lição nos chamou a atenção no seguinte: não existe separação entre lei e amor. Andam juntos. Então, ou seja, quem ama está cumprindo a lei. Basicamente, é o resumo que eu faço da lição da lição de sábado, para então introduzir as outras lições que vêm a seguir. Muito bem, temos esta questão então, lei e amor, não é? Ou como diz o estudo de domingo, lei do amor. Não Com é? certeza, assim mesmo. E Jaime, o que é esta coisa, a lei do amor, não é? Porque eu sublinhei aqui uma frase logo no início deste estudo de domingo, um pedaço de uma frase que diz assim: a lei de Deus é uma expressão de relacionamento. Eu não sei se achaste esta frase também curiosa. Muito curiosa. Primeiramente, bom sábado, bom dia a todos, vocês que estão aqui, os que estão, desculpa, os que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Sim, primeiramente eu queria fazer uma pergunta aqui. Se os 10 mandamentos que Deus nos deu fossem apenas orientados para que nós o adorássemos, para que nós os obedecêssemos. Se todos os 10 mandamentos fossem: me obedeçam, olhem para mim, vistam aquilo, se todas as folhas das árvores estivessem escrito: respeitem-me, louvem-me, que forma de relacionamento seria essa? Não seria uma forma talvez amorosa, talvez uma forma natural de obediência, mas seria imposição. A lição de domingo é a lição importantíssima que fala, o que o Eugênio acabou de falar agora, é impossível separar o amor e a lei, não é? E a gente vê aqui pontos importantíssimos, muito, Deus realmente é perfeito, e a gente vê a organização de Deus. Deus é um Deus claro, Deus nos criou, mas não nos deixou aqui às escuras. Ele realmente fez tudo certinho. E o que me deixou muito, achei muito interessante nessa lição de domingo foi: Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, 2 grandes mandamentos. O primeiro desses mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo grande mandamento é amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Agora a gente faz aqui uma conexão entre esses 2 grandes mandamentos e entre os 10 mandamentos. Pegamos os 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos referem-se ao nosso relacionamento com Deus, ou seja, refere-se a esse primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E pegamos os outros 6 mandamentos e referem-se justamente ao nosso amor, ao amor que nós devemos ter ao nosso próximo. Isso é muito interessante, né? E se a gente ama a Deus, automaticamente amamos o nosso próximo. Não tem como não amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, né? Ou o contrário, não é? Ou o contrário, justamente. Então, a lição de domingo foi basicamente isso, uma lição muito importante, que nos trouxe esse assunto aqui tão rico, tão importante, que é o amor ao próximo. Não é o amor por amar, não é o falar eu amo, não. Mas é até curioso a gente falar nisso, porque não tem tanto o que falar, porque se eu amo a Deus, automaticamente eu amo o meu próximo, né? Automaticamente eu vou fazer tudo pelo meu próximo. E aqui, pegando numa das lições que estudámos neste trimestre, eu já não me recordo de memória qual é, tínhamos em contraste com estes 2 resumos dos mandamentos os 2 grandes pecados, não é? Lembram-se o que eram os 2 grandes pecados? A falha em amar ou a Deus ou em amar o próximo. Exatamente. Sim. Era o oposto Sim. destes 2 resumos, Sim, não é? sim. A própria lição até diz que é o falhanço do amor. Exatamente. Era isso. Exatamente. Portanto,
esta questão fica esclarecida. Não existe uma separação, uma desconexão entre amor, lei, justiça. Tudo aquilo que nós andamos a ver durante este trimestre está tudo interligado, não é? Exatamente. E, portanto, temos aqui esta questão, e tu trouxeste bem, então, especificamente a questão dos mandamentos, não é? Os 10 mandamentos que são resumidos nesses dois grandes regras de amor. E depois temos aqui esta questão de, ok, temos os mandamentos, mas nós podemos olhar, como seres humanos pecaminosos, podemos ter a tendência de olhar para as regras, sejam as regras de Deus, sejam até as regras uns dos outros, ou as regras da sociedade. Nós muitas vezes temos a tentação para olharmos para as regras, para as leis, como uma coisa chata. É uma coisa que me restringe, que não me deixa eu fazer o que eu quiser quando eu quiser. Mas, no entanto, o que a palavra de Deus diz, e aqui eu peço agora a palavra a Paulo, é que a lei de Deus, ela não é chata. Ela é santa, justa e boa. Pois, evidentemente que é tudo isso porque a base da lei de Deus, conforme já estamos aqui a falar, é o próprio amor. Ora, se a base é o amor, tudo o que daí resulta tem que ser bom, porque, efetivamente, esta é a própria natureza de Deus. Quando Deus sustenta a lei, ele está desta maneira a sustentar o próprio amor. Portanto, a base da lei é efetivamente aquilo que é a própria natureza do nosso Deus. E é precisamente por isso, por este amor, que Jesus vem fazer o ato maior que pode expressar o amor de Deus para cada um de nós e para toda a humanidade, que é a própria morte de Jesus por nós. E Jesus morreu para salvar os pecadores e com a sua morte Jesus está a exaltar a lei. Está a mostrar a justiça de Deus. Tinha que ser feita a justiça. E por outro lado, com a sua morte, Jesus está a oferecer a graça. Está a justificar cada um de nós. Portanto, estamos a ver sempre o amor aqui a pairar, sempre de volta a tudo isto. E se nós formos a ver, há dois textos em Romanos que nos falam um pouco sobre isto, porque isto pode criar, às vezes, na mente das pessoas, alguma confusão. E quando lemos estes textos que estão em Romanos 6, um em Romanos 6 e outro em Romanos 7, Romanos 6, 1 a 3 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porquê? Porque diz que onde existe o pecado superabunda a graça. Então as pessoas podem perguntar, então pronto, eu posso continuar a pecar, não tem problema nenhum, porque a graça está sempre presente. E ele pergunta isso: permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? De modo nenhum. Não é isto que está aqui a ser dito. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte? E depois em Romanos 7 diz também, 7 a 12, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Porque estas são as coisas que às vezes surgem na mente das pessoas. Mas eu não teria conhecido o pecado, vejam, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio de quê? Da lei. Era impossível sabermos que estávamos a errar se não soubéssemos o que é correto, que é a própria lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, se não houver lei, tudo é lícito. Qualquer um de nós pode fazer aquilo que muito bem lhe apetecer, porque não há uma bitola, não há uma regra, não há nada que defina o que é correto e o que não é correto. E é o que está aqui a ser dito. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Morremos quando? Quando morreu Jesus por nós também. Nós morremos quando ele morreu também. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Ora bem, aqui o que o Romanos está a dizer pode até parecer um pouco estranho, mas na verdade há muitas pessoas que ainda afirmam que a graça e a redenção, toda a graça que Jesus dá a todos nós e a redenção que ele nos trouxe, cancelaram a lei.
Jesus voltou, Jesus pagou por cada um de nós e, portanto, aboliu a lei. Muitas pessoas continuam a pensar assim, erradamente, mas continuam a pensar assim. Mas, de acordo com o que lemos aqui nestes textos, nada disso é verdade, não é? Nós não devemos continuar no pecado para que a graça aumente. Aqui diz, não, isso não é assim. Os que estão em Cristo pela fé foram batizados na sua morte. E estão mortos para o pecado, mas vivos para Cristo. Para e com Cristo. É exatamente o oposto daquilo que muitas pessoas pensam. A lei não é pecado. A lei torna o pecado claro, visível, evidente e óbvio para cada um de nós. É isso que a lei faz. Porque nos diz, isto é assim e não assim. Revela a grande necessidade da salvação e da redenção. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Não anulamos a lei pela fé, mas estabelecemos a lei. Ora bem, Cristo disse, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para a cumprir. Portanto, o próprio Jesus Cristo deu esse exemplo. E que se Jesus Cristo dá esse exemplo, Ele está a dizer-nos que é este o caminho, é seguindo a lei. Não é nada para anular, porque a lei é eterna. Tão eterna quanto o próprio Deus. A lei representa, no fundo, o caráter de Deus, a sua santidade, o seu perfeito caráter de amor, de justiça, de bondade. E ela é tão sagrada para Deus que quem é que a escreveu? Foi o próprio Deus. Vejam quão solene é a lei. É o próprio Deus que a escreve. Tudo o que está escrito e que nos foi deixado, inspirado pelo Espírito Santo, foi escrito por homens que o Espírito Santo escolheu e inspirou. A lei de Deus não foi dada a ser escrita por ninguém, a não ser pelo próprio Deus. E é eterna quanto Deus é eterno. Portanto, a lei, que é o fundamento de tudo, do amor, que é o fundamento de tudo aquilo que é a essência do próprio Deus, como diz aqui no nosso texto, é santa, justa e boa. Não é? Portanto, vemos que ela de facto é santa, justa e boa e vemos que ela é útil. É através dela que nós percebemos o que é certo e o que é errado. E se alguém tiver alguma dúvida de que a lei é eterna, basta ler o texto que está aqui na lição, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 18. Porque Jesus é muito claro. Exatamente. Desculpa, Eugénio. Jesus é muito claro. Ele diz que até que o céu e a terra passem, nem um J ou um til se omitirá da lei. Ou seja, nem uma letra, nem um símbolo. Mais claro que isso, impossível, não é? E a terra ainda não passou. Nós somos testemunhas vivas que a terra ainda não passou. Ainda estamos cá. Realmente, eu quis comentar nesse... Se calhar quem nos acompanha ou quem está nos visitando agora conhece como os adventistas, um povo que guarda toda a lei, sem omitir nenhuma. E disso têm surgido dois conceitos um pouquinho diferentes. Somos até às vezes chamados de legalistas, que guardam a lei de Moisés. É para deixar bem claro, a lei de Deus, querido amigo, querida amiga que nos acompanha aí, a lei de Deus não foi abolida. E Rui leu um texto que mais claro do que esse texto não existe. O Antigo Testamento, como dizem, guardamos a lei de Moisés. Esta lei, e a Paula reforçou-nos muito bem, no livro de Êxodo 31, versículo 18, diz que Deus escreveu em tábuas de pedra com as próprias mãos a santa lei. E é um assunto muito importante para todo mundo cristão. E querido amigo, querida amiga que nos acompanha, os 10 mandamentos, na sua essência, na sua totalidade, é digno de qualquer um de nós guardar. Porque a lei não nos salva, nós já somos salvos em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz como é que somos salvos. Pela graça de Deus somos salvos, por meio de Cristo. Isso não é um dom de qualquer ser humano, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas, para que serve a lei? A Paula leu Romanos 7, versículo 7. Sem a lei, nós não conheceríamos o pecado. E o pecado nos leva a termos a necessidade do Salvador, que é Cristo, que já morreu na cruz para a nossa salvação. E de facto, pegando então nesta questão, como tu disseste bem, não é a lei que salva, a lei tem uma função, não é, Manuel? E aqui neste estudo de terça-feira, temos aqui a lei e a graça, e começa com uma frase que eu sublinhei que diz assim: a lei e a graça não estão em oposição, em vez disso, elas servem funções diferentes de acordo com o amor e a justiça de Deus. Não é? Elas têm funções diferentes, não é? Que funções são estas? Este é um aspecto que é fundamental e antes de passar a essa parte, eu gostaria do preâmbulo que tem aqui no início da lição de terça-feira, da maravilha que é a afirmação que está aqui subentendida, que o próprio Deus diz: eu
não mudo. E este é o aspecto fundamental que nós podemos destacar, não só ao longo de todo o trimestre, mas em especial nesta lição aqui, e é acerca da graça, que é o próprio Deus obriga-se a Ele mesmo a cumprir normas, e estas normas fazem tornar essenciais a presença não só da lei, mas também da graça. A graça que estava prevista, mas só entrou em funcionamento depois do pecado, porque até aí não fazia sentido, ela não faz sentido para os anjos. A graça é algo que não é equacionável pelos anjos que não caíram. Agora, porquê que isto é importante e onde é que nós entramos aqui? A lei representa o caráter de Deus, já foi dito aqui plenamente, que é um Deus de amor. Já dissemos que o nosso grande pecado são dois tipos de falhanço. Ou o falhanço em amar a Deus, ou o falhanço em amar o próximo. É aquilo que nós temos. E todos nós que aqui estamos pecamos. Por isso, como a própria Bíblia diz, destituídos estamos da glória de Deus. E surge então um plano que estava previsto, agendado, um plano de emergência, vamos assim dizer, que o Senhor Deus coloca em marcha assim que Adão e Eva pecaram, que é a graça. Pela lei, aquilo que eu mereço é a morte. Mas através dos méritos de Jesus, em que, e permitindo aqui, ainda que demore um pouquinho mais, voltar atrás, porque ele foi acusado por Satanás e os restantes opositores de que é impossível observar a lei, foi o caráter de Deus que foi colocado em causa, então foi necessário, uma das funções de Jesus ao vir à Terra, foi demonstrar que a lei é santa, pura, justa, boa, todos os atributos que nós já aqui falamos, e é execuível, em primeiro lugar. Segundo, porque nós falhamos e nós pecamos, segundo a função de Jesus, foi morrer por mim. E por meio da fé, que é o que a lição começa aqui a fazer a introdução, eu, quando me torno apaixonado por este Deus que é um Deus de amor, rigoroso em justiça, mas que sabe que se eu falhei, Ele pode me salvar, mas ainda volta à parte inicial. Eu não mudo. E esta parte agora, outra vez, do eu não mudo, é eu não obrigo ninguém a aceitar-me. Eu quero converter todos, quero redimir todos, aqueles que livre e espontânea vontade me aceitem. É por isso que depois tem aqui na lição uma afirmação que diz: apenas Deus poderia inscrever a sua lei no coração humano. Ele prometeu fazê-lo em favor do seu povo da aliança. E agora, então, mas isto parece uma injustiça. Deus só faz isto com o povo da aliança? Só. Porque só o povo da aliança aceitou que Deus trabalhasse no seu coração. Inscrevesse no seu coração. Aos outros não está acessível porque é uma questão de direito próprio. Deus não me obriga. E eu coloquei aqui uma afirmação que hoje em dia está muito em voga, principalmente o pessoal da informática e da inteligência artificial, etc, etc. Mas isto traduzido por miúdos e para a linguagem de hoje, Deus pode fazer uma reprogramação da minha inteligência emocional. Hoje em dia também está em voga as soft skills, que é, nós não nos basta ser inteligentes e ter competências intelectuais. Temos que ter competências para que, quando colocados em desafio e à prova, termos o equilíbrio emocional para fazer a tomada de decisão adequada. E é isto que Deus está a dizer. Eu quero escrever no teu coração e na tua mente a minha lei. Inteligência e inteligência emocional. Ele pode reprogramar o meu coração e a minha mente de maneira a eu poder aceitá-lo, e isto só acontece em função da minha gratidão. Funciona através da fé, funciona através da gratidão. Mas aqui há uma ressalva extremamente importante que a lição nos faz, que são dois erros associados, e diz o próprio comentário, que é principalmente, não exclusivo, a quem é novo na fé.
O primeiro dos dois erros que aqui estão é olhar para as próprias obras, confiante que possam me colocar em harmonia com Deus. Isto foi aquilo que Satanás quis fazer. A Bíblia diz, tentou subir a nível acima das nuvens para ser igual a Deus. Isto é aquilo que nós tentamos fazer quando queremos ser bons aos nossos próprios olhos. Mas depois o outro erro está no outro extremo, que é, então, se eu sou apenas salvo pela fé e nada das minhas obras fazem, então a crença em Cristo desobriga os homens de guardarem a lei e somente pela fé nos tornamos participantes da graça de Cristo. As nossas obras nada têm a ver com essa redenção. É outro erro. Quer um, quer outro. Agora, eu não faço as obras para me salvar. Eu faço as obras pela gratidão de já me sentir salvo. Porque senti, como a Paula fez a referência, que eu já morri quando me batizei, eu já morri para o meu pecado. Eu não vou continuar a ser rebelde e desafiador para com Deus. É claro que uma vez ou outra, porque a minha inteligência emocional leva-me a ser impetuoso ou desajustado ou ter um processo mais depressivo, eu posso errar também. Mas a graça de Deus ainda está disponível para cobrir, mas cobre. Ele purifica-nos da impureza se nós o deixarmos. Mas aqueles que se agarram aos pecados não poderão ser salvos. Porque a justiça de Cristo não cobre nenhum pecado do qual eu não me tenha arrependido. E esse é o aspecto fundamental. E então, quando eu tiver reconfigurado ou reprogramado o meu coração em sintonia com Deus, eu terei uma tal gratidão que isso me fará, não por obrigação, mas por amar e um amor profundamente grato, eu conseguir fazer esta obediência à lei pela gratidão. E permitam-me a redundância de dizê-lo mais uma vez. Será um cumprimento apaixonado. Interessante, não é? Porque, e prestando atenção ao que estavas a dizer, e de facto, e salientando aqui a questão da liberdade de escolha, não é? Porque Deus não obriga ninguém. E eu estava-me a recordar daquela ilustração que o apóstolo Paulo usa dos ramos que são enxertados na árvore. Porque existiam ramos da árvore no início que rejeitaram o tronco e a raiz da árvore, não é? Nós percebemos a ilustração, que foram os judeus que rejeitaram o Messias. E depois Paulo diz, não, agora existem ramos que antes não tinham ligação com a árvore, mas que se aceitarem quem é a árvore, são enxertados e passam a fazer parte dela. Não é? Portanto, é verdade, existem aqui questões que só estão disponíveis para quem é povo da aliança. Mas temos que nos lembrar que povo da aliança já não é uma nacionalidade, uma etnia, é uma decisão voluntária. Quando nós, de facto, aceitamos Cristo e aceitamos sermos participantes da sua morte, através do batismo, somos feitos povo da aliança, não é? E depois temos aqui, irmã Arlete, esta questão, então, do cumprimento da lei, não é? O amor como cumprimento da lei. Porque diz aqui a lição logo no início, que de acordo com a Escritura, amar é cumprir a lei, não é? E temos aqui este texto, não é? De Romanos, capítulo 13, versos 8 até ao 10, não é? O que é que podemos dizer isto sobre cumprir a lei, afinal, é amar, não é? Olha, nós temos estado a falar sobre a lei. E ao estudar a lição, eu pensei que a lei é tão importante que Deus a escreveu com o seu dedo. E Deus deu essa lei à humanidade. E deu essa lei à humanidade com o fim, para que o homem fosse feliz e pudesse tornar os outros felizes. Porque se nós guardarmos a lei de Deus, sem dúvida que somos felizes. Mas a lei também tem a ver com o nosso relacionamento. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não amar a Deus? Não posso, é impossível. Como é que eu posso amar uma pessoa como eu se eu primeiro não amar o meu Deus? E nós vimos também que Deus é amor. E se Deus é amor e se nós amamos a Deus, Ele põe esse amor no nosso coração. Então, já é possível guardar a lei e é possível amar o nosso próximo. E a lição também nos diz que se eu amar a Deus e se eu amar o meu próximo, eu cumpro a intenção e o propósito da lei. Eu cumpro a intenção e o propósito da lei.
E diz também, todos os mandamentos de Deus estão fundamentados no princípio do amor. Portanto, eu tenho que primeiro amar a Deus, sentir esse amor no meu coração e transmitir esse amor ao meu próximo. E se eu fizer isso, de certeza absoluta, eu nunca viro as costas a ninguém, não é? Porque eu estou a amar a Deus, mesmo quando eu magoo a Deus ou ofendo a Deus, Deus continua a amar-me. Ora, se o meu próximo às vezes tem uma palavra mais áspera para comigo, se eu estou a amar a Deus, eu não devo virar as costas, devo ter o mesmo procedimento que o meu Senhor tem para comigo. Agora, o apóstolo Paulo ensina que aquele que ama aos outros cumpriu a lei. E diz o seguinte, Paulo declara que tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Romanos 13:10, mais uma vez, Paulo diz, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E agora vem aqui uma pergunta, mas que tipo de amor é este que cumpre a lei? Que tipo de amor é este? Sem dúvida, este amor é aquele amor que Deus põe no nosso coração. E esse amor no nosso coração, diz-nos, quando a lei de Deus está escrita no coração, será manifestada mesmo na vida pura e santa e nos nossos atos em favor dos outros. Ela é manifestada nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser. E esta lição também nos fala do sábado. E fala-nos do sábado porque o quarto mandamento tem o nome do seu autor. Portanto, o quarto mandamento também é muito importante para nós e faz parte da lei de Deus. E o sábado aponta para Cristo como Criador e como Santificador. E se nós lermos em Ezequiel 20:12, diz o seguinte: também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, ao guardar o sábado, o Senhor tem o propósito de nos santificar, de nos tornar pessoas diferentes. E na última parte nós lemos o seguinte: o amor como cumprimento da lei envolve não somente o cumprimento da lei no sentido de se abster de cometer pecados, mas também consiste em ativamente fazer o bem, fazer as obras do amor que fielmente promovem a justiça e a misericórdia. Ser fiel a Deus é mais do que apenas não violar a letra da lei. Eu agora gostaria de ler o que se encontra em João 14:15, os conselhos que o Senhor Jesus nos dá. Evangelho de João, João 14, capítulo 14, verso e o verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, se eu tiver o amor de Deus, eu guardo os seus mandamentos. Agora, 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Este verso é tão lindo. Se eu guardar os mandamentos de Deus, eu tenho a certeza que Deus me ama, mas Deus dá-me a certeza também que o Pai também me ama. Portanto, é importante nós sermos amados. Todos nós gostamos de ser amados. E eu sei que se eu guardar os mandamentos de Deus, eu sou amada por Deus e sou amada pelo Pai. E no verso 23 diz, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Que mais preciso eu, irmãos, nesta vida de pecado e desilusões, do que ser amada por Deus? Vivemos para ele, e ele faz morada em nós. Eu penso que isto é o que mais nós necessitamos neste mundo. Isto nos dá conforto, isto nos dá ânimo e nos ajuda a prosseguir na nossa caminhada até um dia podermos agradecer a Deus pela sua lei e pelo amor tão grande que Ele teve para comigo e para com todos os seus filhos. Exatamente, não é? E aqui temos aqui dois pormenores que me chamaram a atenção.
Porque nós muitas vezes, e já o falámos aqui várias vezes, nós dizemos muitas vezes para refutar a ideia de que aqueles 2 grandes princípios abolem os outros 10, nós dizemos que aqueles 2 grandes princípios, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, são um resumo, não é? Mas a verdade é que, como é que eu provo aos outros com um texto bíblico que aquilo é um resumo, não é? E a resposta é Romanos 13, verso 9. O próprio Paulo diz, não adulterarás, não furtarás, não mentirás. E depois ele diz, isto resume-se amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é? É este texto que nos permite provar que os 2 grandes princípios são efetivamente um resumo dos 10. Não é? E depois temos aqui esta questão que o autor chamou muita atenção neste estudo de quarta-feira, que era a questão do 4º mandamento, a guarda do sábado. Nós pensamos muito mais nele como memorial da criação, mas às vezes quase que nos esquecemos que ele é apresentado, na segunda vez que ele é contado, em Deuteronômio, ele é apresentado como memorial da libertação. Da libertação. Ou seja, ele não é apenas para nos lembrar que Deus é criador e é criativo. Ele é para nos lembrar que Deus ama de tal maneira que ele liberta da escravatura. E da escravatura do pecado, não é só a do Egito. Não é? O 4º mandamento é a lei dos direitos humanos. Porque ao falar da libertação, e todos nós já nos sentimos libertos de alguma espécie de escravatura, qualquer um de nós. E essa é uma gratidão que nos leva a fazer, e o mandamento nos faz recordar que deves guardar e relembrar o sábado, não só porque Deus te criou, Deus te libertou, e como te sentes grato por ter sido tornado livre, então no teu sábado também não trabalha o teu servo, o teu filho, o teu animal. Também libertas os outros. Etc, etc. E hoje em dia andamos muito preocupados em escrever os direitos dos migrantes, o direito da mulher, o direito da criança, o direito dos animais. Já estava lá no 4º mandamento, há muito tempo. De facto, não é? Não nos podemos esquecer. Por isso é que o 4º mandamento também é trazido aqui à tona para falar de amor e de libertação. E o estudo da quarta-feira terminava com uma questão que eu faço já a ponte para a quinta-feira e para o Mariano, que ele terminava dizendo que guardar a lei, cumprir a lei, não é apenas não fazer o errado. Não é, Mariano? E isto nós pegamos aqui na quinta-feira, amar, acima de tudo, amar mutuamente, e o primeiro parágrafo falava disto. Né? Não basta apenas evitar o mal, não é? Sim, é essencial que nós possamos, além de não fazer o mal, devemos mostrar o amor. E esse amor deve ser mostrado não simplesmente para aqueles que são nossos próximos, não simplesmente para aqueles que não são nossos irmãos da igreja, mas devem ser mostrados para todos. Romanos 2, no versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. E no livro de Tiago 2, versículo 1, também nos apresenta que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não devemos fazer acepção, não importa o status, não importa a classe social, não importa a raça, não importa a religião. Então, aqui no livro de Tiago nos é apresentado, a partir do versículo 1, 2 até 9, que nos apresenta que se entrar na sinagoga um rico com um anel de ouro e entrar também um pobre, e se o rico lhe for oferecido um lugar de honra e ao pobre lhe dizer se assenta próximo ao estrado, não fizeste distinção? É uma pergunta que é colocada em Tiago. Nós, quando a Bíblia nos diz que nos amemos mutuamente, parece ser fácil, mas é uma situação muito, mas muito difícil. É mais fácil amar o nosso filho, é mais fácil amar a nossa esposa, o nosso próximo, aquele que nos faz bem. Agora, amar aquele que nos faz mal é muito difícil para o ser humano. Mas Deus vem dizer que o amor é o centro
da nossa fé. Então, sendo o amor o centro da nossa fé, então nós devemos amar todos sem exceção, conforme as Sagradas Escrituras dizem. Em João 4, verso 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E também encontramos em 1 de São João, que diz que aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, esta lição vem nos mostrar que, como cristão, alguma coisa ainda nós não temos feito. Ou se temos feito, muitas vezes temos feito mal. Não podemos pensar como não fizemos mal a ninguém é suficiente. A nossa lição vem nos mostrar que nós devemos fazer as ações de amor. Não basta apenas evitar o mal, temos que fazer de forma proativa o bem. Não é? E é aqui muitas vezes que nós às vezes falhamos. Como seres humanos, nós até conseguimos discernir um pouco com a ajuda da palavra e da lei o certo e do errado, mas depois concentramos muito em não fazer o errado. Então, e fazer o certo? E às vezes passamos por oportunidades em que estava ali uma oportunidade de fazer o que é correto, mas eu estava concentrado em ver onde é que está o errado para o evitar. E temos que mudar às vezes esta nossa programação mental, como o Manuel falava. Temos que buscar ativamente perceber onde é que está o correto também e fazer. Se é correto, vamos fazer. Não é? E eu aqui relembro uma situação que, salvo erro, até foi o pastor Luís Fonseca que falou aqui numa pregação sobre um sermão que o pastor Dwight Nelson uma vez fez numa igreja lá nos Estados Unidos, em que ele contou uma experiência própria. Vou recontar novamente o que o pastor nos contou aqui, que ele estava a caminhar pelas ruas de uma cidade norte-americana no inverno e reparou, assim numa esquina, uma moça, uma menina pobre, sem abrigo, e ficou a pensar, ele diz que na altura ficou a pensar, Senhor, então tu não a ajudas, não fazes nada por ela. Não é? E eu relembro, não sei, aqueles que estavam aqui nesse dia do sermão, lembra-se o que é que Deus disse ao pastor Dwight Nelson? Eu já fiz, eu criei-te a ti e pus-te aí na rua. Agora pega em ti e vai fazer bem a ela, o que é que estás aí a fazer? E nós muitas vezes somos assim, andamos na rua, não, onde é que está o mal? Vou evitar isto, vou evitar aquilo. E depois temos ali uma oportunidade de fazer o bem a alguém. Mas não me vai dar jeito, eu estou com pressa, estou para o trabalho, não sei o quê. E a gente faz assim de conta que não vê e zoom! E o bem ficou por fazer. Não é? E esta lição de quinta-feira falava muito nisto. E eu repito, não basta evitar o mal. É preciso proativamente fazer o bem quando ele se apresenta à nossa frente. Fazer o bem e promover a justiça. Nos tempos de hoje, é muito importante isso, promovermos a justiça, não ficarmos calados, sermos a voz, abrir a boca, a Bíblia fala muito sobre isso, abrir a boca aos injustiçados, não é? É ser ali uma defesa, uma força para os injustiçados. E pegando agora na sexta-feira em jeito de conclusão e de resumo, sexta-feira tem uma frase, logo no início é a primeira frase, que ela diz muita coisa. É uma frase curta, mas que diz assim: os que servem os outros serão servidos pelo sumo pastor. É uma frase que é muito curta, mas ela é bem intensa. Porque quando nós falamos de lei, amor, graça, justiça, fazer o bem, não fazer o mal, etc., etc., amar a Deus, amar o próximo, o que falamos é de servir. Servir a Deus, servir ao próximo, servir a justiça, não servir a injustiça, etc. Não é? E, portanto, chegamos aqui a esta frase: aqueles que servem os outros, aqueles que vivem para servir, serão então servidos pelo sumo pastor. E nós muitas vezes, na nossa vida de oração, nas nossas orações, buscamos e pedimos e queremos que o Senhor muitas vezes nos sirva, e às vezes é o Senhor que nos diz: olha, eu estou à espera que tu sirvas os outros.
Porque serve os outros e aí, então, como consequência, eu vou-te servir a ti. Força. Só, se me permitires, e hoje fez um sentido completamente diferente para mim esta afirmação que aqui vem, quando é dada a missão a Moisés e o Senhor diz que certamente eu serei contigo, mas depois há aqui outro aspecto, porque nós às vezes cansamos-nos de fazer o bem. Estamos sempre a fazer bem aos outros e é uma canseira e nós imaginamos o trabalho que teve Moisés com todo aquele povo rebelde. E então hoje fez completamente sentido diferente esta afirmação. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E eu hoje fiquei com uma gratidão profunda para com o Senhor, porque quando nós temos responsabilidades, e foi aqui que eu percebi que o sumo sacerdote nos serve quando nós estamos ao serviço. E este o fazer descansar, porque então não estava Moisés sossegadinho, descansado lá no monte, com os seus rebanhos, etc, etc. Não. Moisés descansou quando iniciou o seu serviço. Não é? E, portanto, fica aqui esta tónica para nós, não é? E este chamado de atenção, como o Jaime costuma dizer muitas vezes, puxando as coisas para nós e aplicando na prática, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, viver para servir, independentemente do que passa à nossa volta, independentemente das circunstâncias, servir, fazer o bem, ser justo e ser proativo em querer o bem dos outros, como dizia o Mariano, e eu pego novamente, mesmo daqueles que nos possam prejudicar ou que nós achemos que nos possam prejudicar, né? Como já vimos também em lições passadas. E eu recordo, não sei se foi na semana passada ou há 2 semanas atrás, que a lição abria com aquele relato daquele menino na Idade Média que tinha sido separado dos pais, não é? E que tinha uma raiva enorme porque Do rei, tinha sido injustiçado e afinal depois viu que não é? E portanto temos que viver para servir, mesmo que achemos, com razão ou sem razão, que o outro nos fez mal. Vivemos para servir. Que seja esta a tónica para nós todos aqui, quer os que estamos aqui em cima, quer todos vós que nos acompanham e assim também que nos acompanha em casa, que possamos todos amar. E relembramos então agora à Igreja que possamos ficar em reverência e vamos então, para concluir este estudo, fazer uma breve oração novamente. Poderoso Deus, grandioso Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador também da justiça, do amor, da lei e da graça, Senhor. Te agradecemos, Pai, por nos dares a oportunidade a cada semana que passa de estudarmos a Tua Palavra, usando como ferramenta os estudos preparados da lição da Escola Sabatina. Obrigado, Senhor Deus, por nos ensinares o que é o amor, o que é o serviço, o que é sermos fiéis a Ti, independentemente das circunstâncias. Te suplicamos a Tua ajuda, a Tua guia, a Tua orientação, para sermos capazes de servir, não importa o que acontece à nossa volta. Que sejamos servos uns dos outros e, acima de tudo, servos de Ti. Desde agora e para sempre te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado a todos.